Shabbat Shalom, queridos amigos de Sião. Eu sou o pastor Alexandre Dutra e estamos começando mais uma live do encontro dos amigos de Sião nesse Kabbalat Shabbat, Bruhim Rabaim. Sejam todos bem-vindos. Excepcionalmente hoje, essa live, esse que seria uma live, está sendo gravado, né? Porque eu estou conversando com a Raquel Hashevski Scapa, lá de Israel, da cidade de Kfar Saba. Ela é jornalista, então nós vamos estar conversando com ela e com certeza é uma entrevista que eu já há um bom tempo queria fazer e, né, Deus providenciou essa oportunidade de falarmos com uma jornalista brasileira que está em Israel já há bons anos, constituiu família lá e tem aí um trabalho muito interessante conectando, né, a Israel com o Brasil e vice-versa, e que tem vivido lá em Israel nesses momentos muito desafiadores para a nação de Israel, desde o 7 de outubro de 2023. Então, ela é uma pessoa que seria das nossas fontes primárias, por isso a importância da gente estar entrevistando ela. Mas antes, eu quero orar com você e pedir para você, né, fazer aí o curtir, não é? O compartilhar e o comentar para que o canal dos Amigos de Sião aí seja relevante, mais conhecido nas plataformas, né, das mídias sociais, porque a gente também põe lá no Facebook, mas também, principalmente no canal do YouTube. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque aqui a gente traz notícias, estudos, a gente ora pela paz de Jerusalém. E, infelizmente, hoje não vamos ter interação aqui com aqueles que acompanham o nosso canal. Mas, se você tem perguntas, curiosidades, pode colocar no chat, depois a gente passa lá para responder. E também nós queremos deixar depois os contatos da Rachelle para você acompanhar o trabalho dela lá em Israel, numa rádio, né, israelense, com programação aí brasileira. Então vai ser bem interessante, mas esse detalhe a gente vai aprofundar mais conversando com a Raquel, tá bem? Então vamos orar nesse momento inicial. Também já vamos aproveitar e orar pela paz em Jerusalém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na tua santa e bendita presença estamos e queremos rogar, meu Deus, a direção do teu Ruach HaKodesh, teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre esse bate-papo, essa entrevista, que é aquilo que o Senhor tem dado a Deus para Raquel experimentar, vivenciar em Israel, possa nos ajudar a entender um pouco da vida do israelense na terra de Israel. Possamos compreender e entender a complexidade que é estar no Oriente Médio, muitas vezes com inimigos hostis próximos, e também, meu Deus, ter uma perspectiva de alguém que tem conhecimento de causa. Pedimos a tua bênção sobre ela e a sua família, sobre Israel e sobre cada um que tem assistido e participado do canal do YouTube dos Amigos de Sião. Rogamos agora também pela paz em Jerusalém, principalmente nesse momento. Que o Senhor guarde e proteja todo Israel. Guarde e proteja, meu Deus, os cidadãos de Israel, sejam os judeus israelenses, os cristãos que lá estão, também, a Deus, a população dos chamados palestinos, ó Pai, tenha misericórdia. Rogamos a tua misericórdia, a tua graça sobre essa nação e assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, agora eu quero apresentar para vocês a Rachele, a Raquel, né, como a gente conhece aqui em português, e ela vai é, ah, eu vou fazer umas perguntinhas para ela que eu gostaria que tenha curiosidade, eu acho que vai ser importante vocês também conhecerem, que é justamente se apresenta, né, falando um pouquinho da sua história, mas principalmente o que te fez uma judia brasileira fazer, aliar, imigrar para Israel. Conta um pouco da sua juventude, da sua família. Eu sei que você tem uma trajetória aí brilhante também nos meios de comunicação, e isso eu acho que vale a pena todos aqueles que acompanham os amigos de Sião saber, né? Você conquistou aí, né, muitos, vamos dizer assim, experiências na sua vida desde pequena. Isso é bom, vai ser bem interessante você compartilhar com a gente. Depois eu vou fazer outras perguntas. Mas se apresente. Muito obrigada, pastor Alexandre, todos vocês aí, dos amigos de Sião. Antes de tudo, agradeço pela amizade para com Sião, suas orações, seu apoio para com Israel e o povo judeu em geral, principalmente aí no Brasil, é muito importante.
Eu acho que vou começar dizendo, antes de me apresentar, que nós, estando aqui, sabendo que vocês aí estão apoiando os nossos familiares, nossos irmãos da comunidade judaica, nós sentimos um pouco mais sossegados para fazer o trabalho que a gente precisa fazer aqui. Ou seja, como eu vejo, eu vou fazer a alegoria que eu gosto muito, e a gente usa muito essa alegoria também com amigos dos Estados Unidos. Vocês são Arão e Hur, segurando os braços de Moisés quando ele intercedia pelo povo naquele vale lá de Refidim. Então, Arão e Hur, muito obrigada por sua amizade para com Sião. E agora, respondendo a sua pergunta, me apresentando, eu sou Raquel Rachevski Scapa, Rachevski porque meu pai, Sadi Rachevski, lá de Cidreira, Scapa pelo meu esposo, Alberto, que imigrou do Uruguai. Eu imigrei, eu fiz aliar, né, vim para Israel aos 16 anos, Uau. quando eu vim sozinha, fui para um internato, uma escola, num projeto de estudos da classe brasileira em Israel, se chamava, e eu vim em agosto de 82. O que isso Uau. significa? Quando eu queria vir em 81, meu pai disse: Ok, tudo bem, eu deixo você ir. Mas aí Israel foi e explodiu a usina atômica lá do Iraque. Aí meu pai disse: Não vai não. Mas coitadinho do meu pai, eu fiz um pouquinho, a vida dele difícil, difícil, a vida dele difícil. E no final das contas, eu vim em agosto de 82, quando já tinha começado a Guerra do Líbano, a primeira. Ou seja, eu não vim porque quem sabia da guerra, eu vim quando deu a guerra. Mas a guerra não estava dentro de Israel, era no Líbano. Desde então, realmente, como dizemos em hebraico, muitas águas rolaram em Israel e também na minha vida. Sim, vi aqui guerras e ataques terroristas. É uma realidade que nós não queremos, não desejamos a ninguém, nem aos nossos inimigos, mas é a realidade. E mesmo assim, não é uma realidade de medo. A população convive com essa realidade. Por exemplo, ok, hoje não, hoje depois que Israel atacou o Irã, ok, não tem escola, todos os negócios fechados. Quem precisa vai e faz compras onde está aberto, que são só supermercados e farmácias, e tem essa calma. Mesmo assim, depois do 7 de outubro, tem essa ansiedade no ar, porque o 7 de outubro ninguém estava esperando na população. Mas, mesmo assim, desde 82, quando cheguei, e até hoje, essa é a realidade em Israel. Os 15 segundos, se eu estivesse, desde a sirene, se eu estivesse vivendo no sul ou no norte, os 90 segundos que temos desde que soa a sirene até eu poder chegar no abrigo antiaéreo. Então, essa é a minha realidade. Um pouquinho mais sobre mim. Como disse, cheguei aos 16 anos, estudei no internato israelense, mas comecei no projeto brasileiro, ou seja, estudei com estudantes, com alunos brasileiros. Depois eu passei ao projeto israelense. Meus colegas de classe, os brasileiros, me chamaram de traidora, mas tudo bem, porque eu tinha um propósito. Eu vim com o propósito de ficar aqui, de viver aqui e aprender hebraico. E se eu continuasse só na classe brasileira, não sei onde estaria o meu hebraico. Mas aprendi. É, Depois eu trabalhei na escola, eu fui secretária, eu fui monitora, ou seja, o que se chama de instrutora, inclusive da minha irmã, Valquíria, que também esteve no mesmo internato.
até eu deixar a escola, deixar o trabalho lá, depois que eu terminei os estudos, e fui ser secretária num jornal, na cidade vizinha ao internato. Trabalhei muitos anos, essa minha função também é o que eu estudei na escola, porque eu decidi que como eu vim para ficar em Israel, eu precisava estudar numa linha de estudos que era mais profissional, mais prática, e não estudar para ter 90 em matemática, não sei quanto eu tenho em matemática hoje, é, não tudo que leva ao a chamada prova Bagrut, que é a prova que termina o ginásio em Israel, o segundo grau. Então, não foi a minha linha de estudo, fui na linha prática. Até por aqui eu tinha o diploma, em alguma vez, eu tinha esse diploma da escola de arquivos, era o que eles davam. De toda forma, muitos anos assim trabalhei. Hoje, eu trabalho numa organização que trabalha em conjunto com a comunidade evangélica dos Estados Unidos, mas não só. O propósito principal da organização, que se chama o Fundo Israelense de Liderança, é escrever programas de liderança para os jovens, conectar os jovens, os adolescentes israelenses às suas raízes bíblicas, porque acredite ou não, nas escolas em Israel tem contra a Bíblia, contra Tanakh. Tipo, se você quer ensinar Tanakh, a Bíblia, você já quer transformar todo mundo em ortodoxo. O que não é o caso, porque a Bíblia também é um livro de história. Não é o que nós fazemos. Fora isso, é toda a conexão com as comunidades nos Estados Unidos, comunidades evangélicas que apoiam Israel em oração, e a minha função é diretora de parcerias, ou seja, buscando parcerias com várias comunidades, também aqui dentro de Israel, para fazermos esse trabalho de empoderamento, diria, dos jovens israelenses. Isso, assim, em resumo, é o que Muito eu bem. faço. E como é que Fora foi? isso, Ah, o sim, diga. jornalismo e Não, o é isso que eu rádio quero falar vem. agora. Como é Ok. que começou, então, esse seu amor pelo rádio, né? Conta pra gente, jornalismo, Aos fala pra gente. 6 anos. Uau, Começou. uau. Meu pai tinha programas de rádio. Hoje ele tem um canal no YouTube com, não sei, mais de 2.000 seguidores, não mais, muito mais que eu. Qual a Mas idade ele tinha dele, Raquel? 87 Uau, e produzindo, e produtivo. produzindo. A velhice E darei ele, frutos. exatamente, eu sou muito orgulhosa dele. Ele me ensinou a ler antes do primeiro ano. Eu aprendi a ler, tipo, lendo propagandas, quando viajava com ele de São Bernardo do Campo para São Paulo. Então, todas as propagandas, as placas, no ônibus, versículos da Bíblia, poesias. Ele me ensinou a ler assim. Por quê? Ele tinha um propósito. Ele queria que eu fosse a narradora ou que eu lesse os versículos no programa de rádio dele. Uau, entendi. Então, aí nasceu o amor por rádio. Por isso eu digo que rádio está no meu DNA. Muito bom. E aí, do rádio para o jornalismo, foi uma sequência natural ou teve algum fator que te levou para essa área? Exatamente. O fator que me levou a essa área. Outubro de 2000. Outra vez, guerra em Israel. Mas eu entendi naquela época que a guerra não era só no campo nas ruas em Israel, ou seja, era a época dos ataques terroristas, que eram diários, às vezes mais de um ataque.
Um casal de amigos meus, eles perderam a filha que tinha 14 anos, ela morreu num desses ataques. Outros conhecidos ou filhos de conhecidos. E quando eu comecei a acompanhar, não era o que é a internet hoje. Começo, lembra da época que a internet você ainda tinha que discar e demorava muito para conectar? Essa época. Mas mesmo assim, de alguma forma, me chegavam as notícias que saíam sobre Israel nos meios de comunicação do Brasil. Com o meu caráter meio furioso, eu liguei para o meu pai e disse: o senhor tem que me colocar no seu programa de rádio para falarmos a verdade sobre Israel. E falei assim, nesse ímpeto, muito furiosa, né? Porque como é que pode? A notícia que realmente criou tudo isso foi uma notícia que estava totalmente oposta à verdade. Ou seja, a notícia verdadeira era um terrorista matou o pai, a mãe, 3 filhos no carro. E publicaram o nome do terrorista, que depois foi preso e morto pelos soldados, porque tentou escapar. A notícia que saiu no Brasil é o judeu que morreu no ataque terrorista, Uhum. ele foi o que matou o terrorista com a sua mulher e os filhos, ou seja, totalmente oposto à verdade. Nada, nada verdadeiro, ou seja, os nomes, foi tudo trocado. E isso realmente me causou uma ira. Eu falei, não pode ser que o meu povo no Brasil não saiba a verdade e estão lendo essas mentiras. E foi quando eu liguei para o meu pai, na época que não era WhatsApp, era telefone mesmo. E o meu pai me escutou e, a calma típica dele, ele disse: Minha filha, você sabe hebraico? Sim, pai. Você sabe português? Sim, pai. Inglês? Sim. Você sabe escrever? Então usa a cabeça, ele me disse. Uau, que E, sabedoria. e foi assim, na época eu tinha uma empresa, uma pequena empresa de desenhos gráficos, que se chamava Egeret, ou seja, Epístola, era o Uhum. nome da empresa. E eu comecei com o que se chama a Epístola Noticiária. Eu enviava um resumo semanal das notícias de Israel por e-mail. Começou com 20 pessoas, aí, como aqui na Rádio Nacional de Israel falavam sobre formas de fazer advocacia por Israel, então eu mandei o que eu estava fazendo. Olha, essas notícias eu estou fazendo, é pela internet, é meio devagar, é com e-mail e tudo, mas tem pessoas que estão começando a ler. Inclusive, a minha inspiração para as notícias foi até um pouco depois dessa conversa com meu pai. Foi uma conferência de cristãos sionistas aqui em Israel, e ali eu conheci uma querida amiga, que o senhor também conhece, querida Maria do Carmo Rocha, lá de Belo Horizonte. E ela era a única brasileira, me chamaram para traduzir na conferência, ela era a única brasileira no ônibus onde me colocaram. Eu traduzi toda a conferência. E, na verdade, conversando com ela, então nasceu essa inspiração depois da conversa com meu pai. Aí eu comecei a enviar. Essa lista de 20 pessoas cresceu para 500. Aí eu disse, eu acho que só o fato de eu saber fazer, de escrever, não basta. Aí eu comecei a gravar as notícias, eram 10 minutos, que eram, na verdade, 10 minutos que eram transmitidos e ficavam no site da empresa que eu tinha na época. E aí, um outro querido amigo que o senhor também conhece, pastor Cândido, lá de Sergipe,
Aracaju, Sergipe, escutou falar, então pediu para eu enviar a gravação, e assim eu enviei. Começou nessa rádio, Atalaia de Aracaju, Sergipe. E depois outras rádios. Mas eu não me contentei com isso. Eu falei, eu preciso ter um título de jornalista. Eu estou fazendo trabalho de jornalístico, mas eu não sinto que eu posso ter peso como jornalista para fazer esse trabalho. Eu preciso aprender mais. Fui, estudei jornalismo na Universidade Aberta de Tel Aviv. O meu professor disse que eu só estava afiando o meu lápis, ou apontando o lápis, porque eu já sabia tudo. Era só para ter o título. Falei, tá bom, mas eu quero aprender. Aprendi. Sempre, sempre tenho que aprender. E assim começou o Voz de Israel, que começou como um programa de 1 hora e meia, ao vivo. Sirene, acho que temos Sirene. Certo? Uau, Não, ainda não. É aquela que eu disse que eles avisam. uau. Não, não é aqui. Ah, tá Eles bom. só avisam que vai ter, mas Tel Aviv. Uau. Enquanto estamos falando, está tendo em Tel Aviv, no norte, no sul. Ok, não temos. É, e foi Esse é o assim que dia a dia, né, começou. Raquel? Esse é o dia a É o dia, dia a né? dia, já passou de a gente estar numa reunião de oração com os Estados Unidos, com o trabalho, uma organização dos Estados Unidos, tem sirene, fica o Zoom aberto, ninguém na tela, e a gente vai para o mundo Uau, que não que tenhamos que ir, situação. mas é a nossa realidade. Então, aqui só vendo, tem sirene, não aqui. Ok. Olha, E assim, me formei em jornalismo realmente, que eu acho que é importante, como me fecharam as portas em várias emissoras, dizendo, ah, não, não queremos jornalismo, tá, tá, tá. Tinha um segmento numa rádio brasileira em Miami, uma rádio lá da Austrália, uma rádio da Irlanda, em inglês, e na BBC. Inclusive, a BBC, como fecharam as portas, eu falei, sabe o quê? Não preciso de vocês. Aí foi que eu comecei a fazer sozinha, com a rádio, que hoje não está funcionando, mas podemos fazer por podcast, por YouTube, o programa Voz de Israel. olha, Raquel, nós vamos ter que fazer uma interrupção e depois voltarmos, por causa do nosso tempo aqui no Zoom. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que dá para você, nós temos 5 minutos, acho que dá para você responder. Depois nós vamos voltar, tá bom? Uhum. Nós temos excelentes escritores judeus, israelenses, nós temos excelentes atores judeus, atrizes, nós temos pessoas que realmente das artes, das várias artes, né? Da sétima arte, mas também grandes jornalistas, grandes pessoas que pensam a TV, o rádio, mas me parece que Israel não consegue dar uma resposta nessa área à altura de pessoas como você e tantos outros, ou tem um boicote, ou tem, como você disse, uma censura prévia, um antissemitismo meio que velado. É por isso que Israel não consegue dizer a verdade, uma vez que a mídia dá tanta oportunidade, espaço para se dizer a mentira? Qual é a sua opinião sobre isso? Na mídia institucional, vamos dizer, televisão, rádios, não falo da internet, é realmente difícil. Inclusive, eu entrevistei o meu professor de jornalismo sobre isso, e ele disse que o problema é que o menininho palestino, com uma funda, atirando a pedra contra um tanque israelense que entra e destrói a cidade, vende mais notícias. A verdade por trás do que realmente aconteceu, por trás do menininho com a funda, não interessa a mídia. Eles já estão com as ideias pré-concebidas. A Uau! verdade não interessa. Por exemplo, eu não deixaria jamais meu filho participar de algum tipo de manifestação sendo uma criança. Jamais deixaria isso. Ou seja,
eles entendem isso como o quê? Seria era para ser condenada a atitude paterna dos pais, não é? Não é isso? Era para ser condenada, mas o problema é que, se estamos falando, por exemplo, aqui do mundo árabe, é, essa é esse é o formato, essa é a mentalidade. As crianças fazem o que os pais dizem. E eles também, às vezes, forçam as crianças. Tem várias histórias de árabes que saíram, de palestinos, que escaparam com 12 anos, ou menos, ou mais, da faixa de Gaza, porque os pais obrigavam eles a odiar ou fazer essas manifestações. Mais de um se converteu ao judaísmo. Uau! Raquel, enquanto isso, o seu filho está na escola estudando, né? Onde há segurança, onde há ali o propósito de formar nele caráter, cidadania e ser, assim, né, um cidadão pleno no país, né? Que contraste, hein? Total. Muito bem. Temos mais 2 minutinhos. Agora eu queria saber de você, acho que dá para, nesse tempo, saber qual que é, então, como jornalista, como uma pessoa do rádio, o seu maior desafio para transmitir a verdade da onde você está em Israel para nós brasileiros, como você falou, para os norte-americanos. Qual é o seu maior desafio? Eu acho que o maior desafio aqui em Israel é a quantidade insana de informações que todo tempo mudam. Então, pra, para não saltar e informar qualquer coisa só porque já estão falando disso, esse é o meu desafio. Eu sei que tem outros que, ok, tem informação, mas não é bem assim, mas já falaram, já, já, já jogou a notícia no ar. Então, por isso, muitas vezes vocês vão demorar um pouquinho para escutar de mim, porque eu estou recolhendo, colhendo todos os fatos e fazendo um resumo, para não deixar uma coisa assim, quebra-cabeça meio estranho. Esse é o meu desafio com relação às notícias de Israel, que sejam fidedignas, eh, e que cheguem a vocês como precisam. Você é uma jornalista à moda antiga e eu considero muito isso. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas nessa entrevista aqui com a Raquel, lá de Kfar Saba, Israel. Muito bem, estamos de volta aqui com a Raquel, lá direto de Kfar Saba, Israel. Ela já contou para a gente algumas coisas muito interessantes. Vou usar a analogia lá de Arão e Ur, né, que eu gostei muito. Essa parte também da mídia foi muito esclarecedor. Acho que para mim, acho que para quem está acompanhando também. Mas, Raquel, você também está vivendo, né, esse momento desafiador para Israel aí desde o 7 de outubro de 2023. Eu gostaria que você, mas com uma visão de jornalista, né, fizesse um resumo para a gente, para que quem está assistindo, os amigos de Sião, possa saber que nós estamos com uma fonte primária de uma cidadã, né, que tem um vínculo com o Brasil e tem esse carinho, essa preocupação que nós, brasileiros, independente da crença, né, entendamos a verdade, os fatos que estão acontecendo. Então, dá esse resumo para a gente, depois vamos falar sobre outros assuntos. Bom, resumindo, desde o 7 de outubro até hoje, 7 de outubro de 2023, que era o sábado de Simchat Torah, a festa do fim de Sukkot, né, o fim da festa dos tabernáculos, aquela festa quando nós recomeçamos ou reiniciamos a leitura da Torá nas sinagogas. Foi uma total surpresa, mas quem sabe não foi surpresa realmente para muitos, para a população civil, sim. Para algumas partes do exército, estavam como que, ok, pode ser que alguma coisa aconteça. E o que aconteceu? Milhares de terroristas infiltraram-se em Israel através da fronteira com a faixa de Gaza,
faixa de Gaza. Se você puder buscar no mapa lá, o mapa de Israel, está no sul de Israel, quase fronteira com o Egito, é o sul. E todos os kibbutzim, que são as comunidades agrícolas ao longo da faixa de Gaza, foram invadidos. Agora, não foram só terroristas, homens que invadiram as comunidades. Eles entraram, antes falamos sobre as crianças, o uso que eles fazem das crianças, os reféns israelenses que retornaram de lá disseram que as suas casas foram invadidas por homens e crianças e também algumas mulheres. E eles invadiram, matando a população civil israelense daquelas comunidades. Também levaram reféns. Eles também entraram e invadiram uma festa, como é que eles chamam isso? Um rave, uma festa na natureza, onde jovens estavam dançando. E tem muito dessas festas em Israel que acontecem nas florestas. Quem sabe agora tem menos, mas naquela época realmente muito. E essa festa, esse festival específico, era em prol da paz com os palestinos da faixa de Gaza. E às 6:30 da manhã, simplesmente começaram a lançar foguetes, aterrissaram em Israel com asas delta, e também, simplesmente, com tratores, eles quebraram, ou cortaram as cercas de separação das comunidades, ao longo da faixa de Gaza. Lembrando, essas comunidades agrícolas que estavam ao longo da fronteira com a faixa de Gaza, muitas delas formadas por pessoas com ideais socialistas, inclusive ideais de paz, de convivência conjunta com os palestinos. Muitos deles quebravam as leis em Israel, infringiam as leis em Israel para trazer palestinos enfermos da faixa de Gaza para serem tratados em hospitais em Israel. E em mais de um caso, inclusive um caso que ficou, quem sabe, o mais famoso, uma judia argentina, ela reconheceu os terroristas que entraram na casa dela como aqueles que ela ajudou no passado Uau. a levá-los aos hospitais. Ou seja, população civil inocente, do outro lado, não. Segundo esse resultado, não acreditamos mais nisso. Muitos, inclusive, muitas dessas famílias, dessas comunidades no sul de Israel, deixaram de acreditar nesse tipo de convivência. Eles entraram, levaram 257 reféns. Não sabemos quantos deles eles levaram vivos, sabemos que eles assassinaram muitos e levaram os cadáveres, os corpos como reféns, porque sabem da importância que tem para Israel o corpo, para as famílias judaicas é muito importante a cerimônia de enterro, é como um fechamento, e mesmo assim, isso é negociável para eles. Para eles também é negociável. Isso é o que aconteceu naquele dia. Foram várias horas de enfrentamentos das forças de Israel que não chegaram tão rápido, infelizmente, não chegaram tão rápido nas comunidades. Levou horas, e mesmo assim foram horas de enfrentamento com os terroristas. Muitos terroristas, sim, morreram. É daí que nós temos também a informação, aqueles vídeos que circularam, porque os terroristas carregavam aquelas câmeras Go e filmavam, e pegavam também os telefones celulares das vítimas, se filmavam e enviavam às suas famílias. Então, eles mesmos providenciaram toda a prova, todo o documento, está tudo documentado através dos próprios terroristas. Esse é o 7 de outubro, essa é a realidade. E ainda, até agora, que Israel está terminando, quem sabe,
de reconhecer ou de identificar todos os corpos que encontraram queimados no local da festa ou nos kibbutzim. Sabemos quantos estão na faixa de Gaza, porque tem informação. Israel não invadiu a faixa de Gaza imediatamente. Levou tempo, porque, inclusive, conflito interno, por causa do conflito interno dentro de Israel. Vamos, não vamos, entramos, não entramos, entrar por terra, entrar por ar, se Israel só explodir do ar, os reféns que estão lá vão morrer. Infelizmente, aparentemente, também aconteceu isso. Mas, no final das contas, entraram. E o número de soldados israelenses que morreram nessa guerra, não só no dia 7 de outubro, que foi muito grande, uns 800, mais de 800 soldados, só soldados, são, desde a guerra também, no último ano, aparentemente 400 soldados morreram. Perdão, um pouquinho menos de um ano e meio, depois que Israel entrou. E cada família que envia os seus filhos para o exército, aparentemente se despede esperando que voltem. Mas a gente sabe que, se não fosse isso, onde estaríamos hoje? Outra coisa que acontece com relação aos soldados, por exemplo, é os serviços, aqueles que vão de serviço de reserva, o que, fazendo um parênteses aí, pastor Alexandre, para explicar, para quem não sabe, o serviço militar em Israel é mandatório para os jovens, a partir dos 18 anos para os homens, 3 anos, para as mulheres, 2 anos, e depois é mandatório o serviço de reserva. As mulheres menos, se bem que tem mulheres que fazem, dependendo da função, da posição, elas vão para o serviço de reserva, ou seja, um mês, em épocas normais, entre aspas, em Israel, o serviço de reserva é de 2 semanas até um mês. Homens e mulheres que servem no serviço. Mas, desde o 7 de outubro, mais de 330 mil soldados foram convocados para o serviço de reserva, homens e mulheres, em várias funções, e alguns deles serviram 800 dias, não estamos em 800 dias, perdão, 600 dias, ou seja, desde quase o início da guerra, 500 dias, em vez de um mês, 30 dias. E junto com, por exemplo, os que são casados, junto com eles, toda a família está de reserva. Uau. Isso sim tem afetado a economia, tem afetado emocionalmente o país, muita coisa mudou, a necessidade de tratamento emocional, psicológico, não só para os soldados que estão lá, para toda a população. E essa necessidade é muito grande em Israel. E não tem psicólogos suficientes. Não tem. Olha, você falou num assunto muito interessante que para mim é novidade, que bom conversar com você. Quer dizer que esse pessoal, né, de uma linha mais progressiva, ali próximo da faixa de Gaza, estavam dispostos a quebrar a lei do país para poder socorrer, atingir as necessidades dos moradores da faixa de Gaza. Dos civis palestinos, exatamente. Uau, que coisa! Agora, os palestinos, os terroristas que entraram nessas comunidades no dia 7 de outubro, o que eles tinham em mãos eram listas com nomes, Uau. endereços, eles sabiam exatamente porque muitos deles também trabalhavam nessas comunidades ou eram ajudados por essas comunidades. E isso muita gente não sabe. E que o salário é muito maior do que um trabalho lá na faixa de Gaza, não é isso? Uhum, exatamente. Que coisa. A faixa de Gaza tem o quê? 2 milhões de habitantes. Não, não morreram 10 milhões de crianças. Falando a certa pessoa, é, a faixa de Gaza tem 2 milhões e meio de habitantes. Pelo menos oficialmente era o que eram os números.
em muitos deles estavam desempregados, os que não estavam, ou tinham seu próprio negócio, ou trabalhavam para a UNRWA, como professores, e de dia e de noite trabalhavam para o Hamas. Essa é a realidade lá também. E outros trabalhavam na agricultura, em construção em Israel. E foram esses que providenciaram toda a informação, inclusive de quem era oficial no exército, eles sabiam exatamente onde ir. Agora, você falou uma coisa que você, como jornalista, tem acesso tanto às informações em hebraico, em inglês, pensando na mídia internacional, e as suas fontes, seus contatos. Você é uma cidadã, você passou por tudo isso. E você mencionou no início, né, que algumas pessoas, ou algumas autoridades, ou algumas, né, das Forças Armadas já estavam desconfiados, sabendo, tendo informações que isso poderia acontecer. Raquel, como é que funciona isso na mente da população, de ver autoridades? A gente está vendo aí essas disputas no governo do Benjamin Netanyahu. Isso tem me deixado assim muito chocado, né, como um amigo de Sião, porque como se Israel não tivesse inimigos suficientes, né? Essas brigas internas. Como é que está essa situação, dessas autoridades, dessas pessoas? A investigação continua? Vai ser tomada medidas depois do conflito? Como é que está essa situação no âmbito da política, uma vez que o primeiro-ministro não foi acordado para ser avisado, né, no tempo hábil, né, que se esperava? Fala um pouco mais sobre isso, que ainda é um pouco confuso assim para nós aqui no Brasil sobre essas informações mais internas de Israel. Bom, começando com como essa informação chegou. Ao longo da fronteira, uma das unidades que existem é o que se chama das observadoras. E eu faço ênfase em observadoras porque são soldadas, mulheres, que elas são os olhos da nação. O que que elas fazem? Elas têm os olhos nos computadores, que estão ligados às câmeras que estão ao longo da fronteira, de dia, de noite, de madrugada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Inclusive Yom Kippur, é claro. Já aprendemos com Yom Kippur, né? Com a guerra. Uhum. E elas viram alguma coisa que estava meio irregular. Por exemplo, em certa parte da fronteira, construíram, elas viram, as câmeras estão para Gaza, ok? E o que elas disseram é que viram uma movimentação muito grande, que estavam movimentando tratores e carros durante muitos dias ao longo da fronteira. Isso aí. Em outro ponto dessas bases militares, elas disseram que viram como uma réplica do kibutz que estava do outro lado onde elas estavam. E que o que elas viam parecia com um treinamento de como invadir o kibutz. Agora, tudo isso foi publicado muito depois do 7 de outubro de 23. Muitas dessas soldadas também morreram naqueles confrontos. Algumas delas foram sequestradas, agora estão aqui de volta, e quando retornaram também estão falando. Um dos resultados da investigação é que quem era o chefe de Estado-Maior em Israel naquela época, ele se demitiu, mas ele não é o único que tem aqui. Outros foram também. As investigações continuam com relação a isso, porque é muito grave, porque uma das coisas que uma coisa que ficou clara, e eu vou, quem sabe, quebrar um mito. Sim, Israel dá muita importância à mulher. Sim, muita importância às mulheres no serviço militar. Tem mulheres que estão em altíssimos postos no exército, de oficiais no exército. Trabalha comigo uma jovem que ela é oficial muito alta no exército.
Ela, inclusive, fez 8 meses de serviço de reserva por causa disso. Mas, mesmo assim, ainda existe dentro do Exército um tipo de paternalismo. E quando essas jovens, essas soldadas, falaram o que falaram, olha, vemos isso, 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 isso foi descartado como histeria feminina. Uau, Miriam. E, Oh, infelizmente, desculpa quebrar o uau, mito, mas uau. foi, foi exatamente. Então, a gente fica, não pode ser. Então, hoje, o quadro mudou. Ok, elas viram, elas falaram, elas falam, primeira coisa, escutam. Depois, descartam como histeria feminista ou feminina. Uhum. Mas, infelizmente, esse foi o quadro antes do 7 de outubro Que de vinte e coisa. três. Uau, por E exemplo. foi, quem sabe, o que levou ao que aconteceu. Então, exatamente, Raquel, por exemplo, elas estão nessa função justamente por essa sensibilidade, né, maior, né? Essa Exatamente. percepção. Então, quer dizer, quebrou o mito, com certeza. Mas isso é assim, eu acho que todos aprenderam muitas coisas. Você falou também, e ainda estamos na seara política, né? É que muita gente que era a favor de certas coisas que se via que não daria certo, porque não há a contrapartida do outro lado. Então, no espectro político, mudou isso? Você sente, com as pessoas aí em Israel? Fala um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é importante. Claro que a gente, né, assim, não dá para ignorar a política e também não vamos condenar isso ou aquilo, ideologia A ou B, não é a nossa proposta aqui. Mas como isso pode afetar, não é verdade, a segurança, nacional de Israel? Comenta mais um pouco sobre isso, por favor. Bom, depois do 7 de outubro, realmente o quadro político israelense ficou mais direitista, digamos assim. A direita do Brasil e a direita de Israel não tem nada a ver uma com a outra. São duas coisas diferentes. Mas a direita de Israel, é, parênteses só para explicar, é contra concessão de terras aos palestinos, contra qualquer acordo de paz, inclusive a favor de reconquistar Gaza. Não é toda a direita israelense que é a favor disso, não é viável também. Mas isso, nesses termos, tem muitas outras coisas sobre a direita israelense, ou a ultradireita israelense, mas depois do 7 de outubro, o que nós vemos é que realmente o governo, que era meio centrista, ficou um pouco mais direitista nesse caso. Hum, Inclusive, alguns esquerdistas até mudaram de lado depois disso, inclusive pessoas que moravam nessas comunidades ao longo da fronteira com a faixa de Gaza. Lembrando que no dia 7 de outubro foi em Gaza, no dia 8 de outubro começou o norte a ser atacado pelo Hezbollah do Líbano. E o Hezbollah já podemos dizer, ok, foi mais ou menos aniquilado com alguns beepers e outras operações. Deles já não falamos, ou seja, já foram removidos. Mas, inclusive, muita gente da esquerda, muitos políticos esquerdistas disseram: ok, não é tempo de pensar em socialismo, comunismo, essas coisas, agora é tempo de pensar na defesa de Israel. Então, apoiaram o governo. Mas, ok, está muito direitista, é os que querem conquistar e querem fundar assentamentos na Judéia e Samaria e querem anexar a Judéia e Samaria a Israel. Ok, mas não vamos falar disso agora, disseram eles. uhum, Somos contra eles, mas agora não é a hora. Então, o que vimos por pelo menos, eu diria quase um ano, é uma grande união, sim, um governo mais direitista, mas sim uma grande união dentro do país, tipo dizendo, não tem agora esquerda-direita, agora é defesa de Israel. Mas isso já meio que se esvaneceu, porque já tem coisas que já são um pouquinho demais para certas pessoas, como
declarações de certos ministros, como vamos repovoar a faixa de Gaza, inviável. É, inclusive, falar disso numa época assim, mesmo que eu concorde, eu não vou dizer a minha opinião, é, não é viável falar disso agora, não é a hora. Agora, o foco tem que ser outro, do mundo político em Israel. E sim, agora uma coisa que pode levar o governo, ou poderia ter derrubado o governo novamente, é tudo que tem a ver com recrutamento ao exército. E isso já derrubou o governo uma vez. Uau. E estava a caminho de cair outra vez. Porque o que acontece? Os, para quem não conhece, os judeus ultra-ortodoxos, aqueles que têm o solidelzinho verde, que se chama, preto, que se chama kippah, aquela vestimenta negra, eles estudam Torá nas yeshivot, que é yeshivot, nas escolas rabínicas, estudam todo dia e eles são isentos do serviço militar, que lembra que eu disse, Uhum, mandatório? Bom, uhum. eles não, porque Ben-Gurion fez um acordo com os rabinos dizendo, ok, se vocês acham que não, então não vamos forçar. Então, isso é um acordo que vem da época de Ben-Gurion. E agora mudar isso é meio difícil, porque ele já está tão enraizado que, mesmo assim, quando aconteceu o 7 de outubro, muitos ortodoxos, antes eram pouquinhos que saíam e se recrutavam eles mesmos e diziam se tem certeza, porque as famílias eles isolavam, não queriam mais saber do filho que foi para o exército sionista. Uau. Muitas famílias, pelo contrário, até encorajavam, mas Uhum. depois do 7 de outubro, muitos deles simplesmente pegaram as mochilas e foram às portas do centro de recrutamento e disseram: queremos apoiar. E mesmo assim, tem aqueles que são contra. Agora, tem uma lei que passou, a lei que obriga todos os jovens, inclusive esses das yeshivot, a irem ao exército. Não estão falando das mulheres, só dos homens. E mesmo assim eles estão contra. E é o que ameaçou derrubar o governo numa votação que aconteceu na madrugada de anteontem. Uau. Olha que, assim, eu acho que essas coisas que parecem, né, assim, meio polêmicas e, né, para o contexto aí, por outro lado, revela o que é um país democrata, de fato, né, Raquel? Agora, Raquel, eu quero vir para a atualidade e muito obrigado pela sua explanação, esse resumo, mas antes eu quero fazer uma pergunta pessoal. Você responde se você te sentir à vontade, porque você tocou com ênfase na questão dos heróis de guerra, os soldados, na sua maioria jovens, que tombaram. Você tem um filho. Como é que fica o seu coração como mãe, como uma judia israelense, como uma sionista, né? Uma mulher temente a Deus. Como é que fica essa situação? Você como mãe? Uau! Como mãe, o coração da gente fica, sai do peito, a gente tem muita ansiedade. Eu pessoalmente, o meu filho tem 13 anos. é, a minha oração é que quando chegue a hora dele ter 18 anos, que ele não precise ir ao exército, ou que, dadas condições existentes, ele não precise ir, ou possa ir para as unidades que não sejam de batalha. Por exemplo, cyber, que realmente existe toda uma unidade de jovens com necessidades especiais de todos os tipos, que eles servem nessas unidades. Alguns deles não são nem recrutados e eles lutam justo para serem recrutados, porque querem. Mas os que precisam, então, eu, pessoalmente, minha oração para o meu filho é que ele não
Não, não vá, não precise. Eu sei que meu esposo é totalmente contra, ele não quer que ele vá, mas se precisa, tem a necessidade de contribuir com algum tipo de contribuição para o Estado. Então, seja em o que se chama de serviço civil, que é ajudar crianças, que tem muito disso, isso sim é voluntário, em vez de ir para o exército, eles fazem serviço civil, ou serviço na área de cibernética. Se fosse isso, uau. Raquel, é sempre muito gostoso conversar com você. Nós temos 10 minutos, aliás, 9 minutos agora. Raquel, você, seu esposo, seu filho, seus vizinhos, vocês passaram essa noite, não é? Com o ataque de Israel, ali as bases nucleares, as usinas, a força revolucionária lá e também a parte que protege os ataques, né? Esqueci o nome, né? A parte antiaérea que Israel destruiu no Irã. E é claro, até onde eu sei, você melhor pode dizer, Israel foi muito bem sucedido nisso, com precisões. Imagina, num prédio só atingir aquele da Guarda Revolucionária, que é né, O um chefe de agente. Estado maior, Fala pra gente. E o que clinicamente. e o que que você... Pois é, e o que que vocês esperam? Agora você falou mesmo, agora não tem mais alarme, eles avisam 10, 15. Explica pra gente como é que tá, como é que foi essa noite e como é que tá sendo aí agora a tarde, daqui a pouco pro início da noite, como é que tá as coisas em Israel? Diga pra gente, porque olha, lá em Jerusalém nós temos uma colega, a Perla, que é a nossa operadora de turismo, ela tá em Jerusalém, tá tudo lindo, tudo, sabe assim, ó, tranquilo, calmo, e ela lá com o grupo de turistas. Conta pra gente como é que é essa sensação. É assim, contando dessa noite. Sim. Lembrando que o presidente Trump dos Estados Unidos tinha dado ao Irã o prazo de 60 dias para chegar ao acordo nuclear e dizer, ok, paramos acordo, etc. Ontem foi o dia 61, Uhum. eles não chegaram a acordo nenhum. Perdão, a madrugada foi já depois da meia-noite. Não chegaram a acordo? Ok, Israel já estava pronto, com o ok dos Estados Unidos. Atacou clinicamente o apartamento, que dá para ver, só aquele apartamento, nas bases nucleares onde estavam os cientistas que estavam, que eram parte do programa nuclear iraniano, e vários outros chefes de várias unidades do exército iraniano, ou seja, não só o chefe do Estado-Maior, o maior o militar, o major mais alto. E agora o governo iraniano está em confusão, eles não têm toda a elite militar do país. Quando o ataque saiu, nós recebemos o aviso aqui no celularzinho, preparem-se porque de repente pode ser que... E sim, soou a sirene aqui, mas era a sirene de aviso, tipo, não há ataque, pode haver. Fiquem preparados, nós estamos atacando. Eles podem revidar. E Uhum. sim, revidaram com 100 drones com explosivos que eles enviaram, que o Irã enviou. Não sei quanto tempo levou, não me lembro agora quanto tempo levou para eles organizarem o ataque, o contra-ataque contra Israel. Aparentemente, também caíram drones explosivos na Jordânia. Isso não está confirmado, mas parece que sim, porque, de toda forma, a Jordânia também fechou o espaço aéreo, não só Israel. É, Alguns dos drones foram interceptados pelos sistemas de anti-explosivos que Israel tem, como o Iron Dome, e agora um novo de laser, que temos laser de Davi, também uma coisa assim, não me lembro agora. É muito novo esse sistema. Então, foram interceptados. Alguns que o exército de Israel disse não foram interceptados, mas estão sob controle. Pode ser que Israel se apoderou desses
drones para estudar e ter Hum. um pouquinho mais de informação. Pode ser, isso é o que eu acho. Não é uma coisa oficial que o Exército diria que fez, só que há muito tempo, se foi o que Israel fez, daqui a muito tempo a gente vai saber. É, muitas pessoas, inclusive os vizinhos, nós não fomos para o abrigo antiaéreo na madrugada, foi às 4 da madrugada daqui, porque era só sirene para dizer, se houver ataque, vai haver mais sirene, vocês vão, porque tem timbres, tem sons diferentes as sirenes. A sirene que é para avisar, daqui a pouco pode ser que você vai para o abrigo, é uma. A sirene que diz vai para o abrigo é outra. E também no celular, que apesar do celular estar em silencioso, esses avisos do Exército ultrapassam qualquer coisa que você faça no celular. Se você colocou o aplicativo, vai soar. Então, não fomos, nós pessoalmente não fomos, mas escutamos aqui de casa os vizinhos que não foram para o abrigo antiaéreo, mas saíram e ficaram ao lado do abrigo antiaéreo, às 4, 5 da manhã, conversando em voz alta de madrugada. Então, essa foi a realidade do meu bairro. Em outros locais, como Tel Aviv, eu sei do pessoal que trabalha comigo, que eles entraram nos abrigos antiaéreos nos seus edifícios. E tem aqueles que têm um abrigo dentro do apartamento. Ou Uhum. seja, os edifícios novos já são construídos com o que se chama de mamad, que é o quarto protetor, que é com uma espessura impressionante de concreto. Então, esse é o quarto protetor ou protegido, onde as pessoas já têm, inclusive, a água mineral, já tem tudo pronto. É um abrigo antiaéreo dentro do próprio apartamento. Muito bem, Rael. Perdão, Raquel. Ai, cabecinha agora. Bom, mas me desculpe, Raquel. Temos 2 minutos, mas você falou algo no início que eu queria ter mais tempo, que é a sua conexão com o Brasil, esse amor com o Brasil. E, claro, você tem os mesmos sentimentos que a gente, claro, você como judia, israelense, muito mais, de quando a gente vê declarações do nosso presidente, de autoridades. Isso dói, né, no seu coração, com certeza. Mas se você pudesse, em 1 minuto, dizer assim umas palavras para os brasileiros, né? Porque você, apesar de judia, você nasceu aqui, não é? Em Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná. O que que você diria aqui para os brasileiros que estão passando essa situação com o atual governo? Você como brasileira também e judia israelense vivendo em Israel. Olha, não se calem. Eu sei que está difícil, tem muita censura. O pensamento livre no Brasil já não é muito livre. Eu vejo isso daqui. Eu vejo com minha família no Rio Grande do Sul. Eu sei que não é fácil, mas mesmo assim, eu acho que quanto mais falarem e mais pessoas falarem ao mesmo tempo a mesma mensagem, ou seja, não falar um assim, um assim, um assim, mas procurem falar a mesma coisa, estar realmente unidos, porque aí sim será uma frente bem unida, falando a mesma língua. Apesar de que, quem sabe politicamente ou teologicamente não creiam a mesma coisa, não pensem a mesma coisa, mas em relação ao que vocês estão passando no Brasil, eh, vocês precisam, como aqui em Israel, que para lutar contra a guerra política, isso, eu penso assim, eu penso assim, eu creio assim, eu creio assim, mas temos um inimigo comum, ou seja, temos uma causa comum, uma causa comum, pensem nisso. Ok. E saibam que aqui em Israel, muitos israelenses amam o Brasil, até o ponto de estudar português para poder entender a música brasileira, Raquel, que que essa é coisa outra incrível. parte do que eu faço. Tá bom, muito obrigado, que Deus te abençoe ricamente. O Shabbat Shalom para quem acompanhou até o final aqui, os amigos de Deus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Shabbat Shalom. Tchau, tchau. Shabbat Shalom e muito obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo. Vamos marcar outras oportunidades como essa, foi muito esclarecedor. Nosso tempo está chegando ao fim, obrigado. Deus abençoe ricamente a sua vida.
Pastor Alexandre, de repente o senhor quer complementar ou comentar isso depois da gravação? Uns minutos depois que terminamos a gravação, ouvimos aqui a sirene. Realmente corremos dessa vez para um abrigo antiaéreo, porque a sirene soou, a sirene para entrar, não a sirene que avisa, não só a sirene que avisa que daqui a pouco vai ter. E a quantidade de explosões que nós escutamos, dessa vez eu não fiquei só na porta do abrigo, eu entrei até lá embaixo. É só um piso abaixo do térreo aqui no nosso bairro, tinha que ter mais. E estão aqui famílias com crianças, e inclusive as crianças estão dizendo que vão dormir no bunker essa noite, as crianças dos vizinhos.